Nossos temas, como você já ouviu, nessa manhã, lidam com a igreja, como viemos fazendo na semana passada. Nós queremos falar sobre a igreja ainda no mundo atuando. Agora, de um outro ponto de vista. Nos últimos 2 domingos, nós viemos pregando a respeito disso. E eu gostaria que os irmãos tivessem em mente, irmão. Nós precisamos investir com oração e com crescimento individual na vida da igreja, que tem nos abençoado, para que a igreja se fortaleça, para que seu ministério se amplie e para que outras pessoas venham a conhecer Cristo através da instrumentalidade desta igreja local. Atente para isso. Seja você novo na fé ou não, seja você membro dessa igreja ou um daqueles que está aguardando o processo de membresia. Eu peço que você intencionalmente se coloque num caminho de oração, de leitura das Escrituras, de aproveitar todas as ferramentas que a igreja coloca para você, a fim de que você possa crescer e se tornar servo dos seus irmãos aqui na igreja. É isso que nós somos. Os pastores são servos do rebanho. Você é servo dos seus irmãos. Nós somos servos uns dos outros. Assim como o Senhor Jesus fez, como nós vamos ver nesta manhã. Então, o tema da mensagem desta manhã é companheirismo cristão. O que você pode estar perdendo? E eu convido você à leitura de Filipenses 2, versos 19 a 30. Filipenses 2, 19 a 30. Companheirismo cristão, o que você pode estar perdendo. A palavra de Deus diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tem ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Essa é a palavra de Deus. O que eu pretendo fazer aqui, irmãos, é levar-nos todos a pensar que nós precisamos intencionalmente vencer as confusões entre relacionamentos de afinidade sentimental e relacionamentos pactuais. São duas coisas diferentes. Relacionamentos produzidos e sustentados por afinidade sentimental ou emocional, e aquilo que acontece na igreja, relacionamentos pactuais, relacionamentos na nova aliança. Nós corremos o risco de não usufruir as bênçãos de amizades verdadeiramente firmadas na eternidade. Esse é um bom ponto para você pensar. Coloque a palavra eternidade junto com a palavra amizade. Você vai ter um bom critério para analisar os relacionamentos entre você e seus irmãos dentro da igreja. Mas vamos ao texto. Como eu tenho feito ao longo desses últimos domingos, você está vendo, eu não estou fazendo uma exposição total do capítulo, eu estou me prendendo geralmente aos últimos versos, porém,
talvez você já tenha prestado atenção e notado que a construção do autor bíblico, na parte que eu não estou fazendo uma exposição mais detalhada, ela constrói aquilo no texto em que eu estou me detendo mais. Isso vai acontecer novamente aqui. Portanto, eu convido você para fazer a leitura a partir do versículo 1. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, com o seu dispositivo aberto. Paulo diz, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essa é a palavra do Senhor. O que você percebe aqui, Paulo, ele vinha falando, ele tinha terminado o capítulo anterior, o capítulo 1, falando de unidade cristã. E quando ele terminou de falar isso, ele diz, portanto, se existe alguma exortação, se existem esses sentimentos, mas note, consolação, comunhão, profundo afeto, sentimento de compaixão, a gente vai para isso e esquece a coisa mais importante nesse versículo, que é uma pequena expressão favorita de Paulo, principalmente na carta aos Efésios, em Cristo. Paulo não está dizendo se existem essas coisas você encontra em outros lugares. Paulo não está interessado nisso. Ele não está se referindo a um grupo que foi formado por afinidade intelectual, porque as pessoas concordavam acerca das mesmas coisas. Ele não está falando a um grupo que se entendeu unido porque passaram uma grande situação difícil juntos. Isso acontece. Irmãos, poucas coisas unem mais os seres humanos do que enfrentar uma dificuldade juntos. Mas Paulo não está tendo isso em mente. Para o Espírito Santo, isso ainda está muito abaixo do que é a igreja. Por isso Paulo diz, portanto, se existe, seja lá o que for dessas coisas, em Cristo. E esse se existe não é talvez exista. Isso é retórico. Ele está dizendo, como eu acabei de falar com vocês sobre a unidade da igreja, essas coisas estão aí presentes. E elas existem em Cristo. Então, verso 2, completem minha alegria. Tornem prático todos esses sentimentos, todas essas condições, tornem prático, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Isso já começa a confundir muita gente. Porque isso aqui parece o que outros grupos são capazes de fazer. Só que você se lembra quando nós olhamos aqui os frutos do Espírito, lembra? Todos aqueles frutos, fosse a fé, fosse a longanimidade, fosse a compaixão, fosse a perseverança, fosse o amor. A preocupação dos pregadores que abordaram aquele texto foi deixar claro que no crente aquelas coisas não têm origem na capacidade humana, mas no Espírito de Cristo que habita somente naquele que crê em Cristo. Aqui é a mesma coisa. Irmão, nós podemos formar uma igreja fundamentada, trabalhando muito bem, que se dá muito bem em torno de outra coisa que não seja Cristo. É por isso que muita gente se perde em eventos. Vamos fazer um monte de eventos aqui. Vamos fazer a Semana da Família, vamos fazer a Semana do Adolescente, vamos fazer a Semana de Salvar as Baleias. Seja o que for. Você junta a igreja, a gente faz aquele trabalho. Eu não tenho nada contra isso. Ao longo da minha vida pastoral, eu já dirigi Semanas da Família, a gente fazia isso, era muito bom, uma semana inteira. E todas as outras coisas que você pensar. Nós vamos ter uma atividade agora voltada para missões. Nossa igreja é uma igreja missionária. Mas dificilmente você vai ver aqui a igreja que ama missões. Porque nós não queremos que o foco esteja nas coisas que nós fazemos, embora elas sejam muito boas. Nossa igreja é ótima em retiros. Você nunca foi a um retiro da nossa igreja? Ore para que a gente possa ter. Sabe por que a gente não tem tido? Alguém fala assim, é porque é muito caro. É muito caro realmente, se tornou muito caro no Rio de Janeiro. Mas não é, é porque nós queremos a igreja. Nós não queremos levar só aqueles que podem pagar. Nunca fizemos isso, nós sempre levamos a igreja junto. Mas houve um momento aqui que as pessoas começaram a dizer assim, o retiro é muito importante para a comunhão. Sim, ele abençoa muito, mas ele não é essencial. Uma igreja pode perfeitamente passar sem retiro.
Eu comecei a falar naquela época sobre isso para que a gente não perdesse o foco. E fui eu que levei essa igreja a fazer retiro, desde o começo. Eu amo fazer retiro com os irmãos, eu amo passar aqueles 4 dias com os irmãos. Espero que a gente possa. O departamento de eventos está trabalhando para isso, embora todas as dificuldades. Mas não é isso que vai formar a nossa comunhão, não é isso que vai produzir consolação de amor, comunhão do Espírito, profundo afeto, sentimento de compaixão. Não. Em Cristo. Tenha isso em mente para todo o capítulo. Não faça nada por interesse pessoal. Isso é tradução, interesse pessoal é a tradução de uma única palavra, Eritéia. Não é Eritreia, o país onde há perseguição aos cristãos. Mas guarde isso, porque não será difícil fazer essa associação, porque a palavra Eritéia, essa palavra grega, que lembra o nome do país, Eritreia, ela aparece 7 vezes no Novo Testamento e nunca é alguma coisa boa. Nunca. Olha só, aqui, interesse pessoal. Romanos 2,8. Mas ira e indignação aos facciosos. É a mesma palavra, tá? Toda palavra que eu enfatizar, você já sabe. O grego por trás é eritéia. O contexto dá a ênfase, a nuance dessa palavra, porque ela tem várias. Mas você vai ver, nunca é nada bom. Então nós já vimos interesse pessoal, agora em Romanos, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. 2 Coríntios 12:20. Pois tenho receio de que, indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo. É a mesma palavra, egoísmo. Difamação, intriga, orgulho e tumulto. Gálatas 5:20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias. E o texto segue, divisões, facções. Esses 1,17, essa mesma carta no capítulo anterior. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, por eritéia, por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. E, finalmente, Tiago 3,14. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Que palavrinha chata essa, né? Nunca coloque esse nome na sua filha, não, tá? Eritéia, vem cá. Não vai. Se você souber o significado, você sabe agora, não coloque esse nome. Não façam nada por interesse pessoal. É assim que Paulo começa a sua carta, já colocando, em Cristo, você tem tudo o que precisa, então agora completa a alegria, diz o apóstolo, completa a minha alegria fazendo isso. Tendo o mesmo modo de pensar, não porque vocês concordam, mas em Cristo, convencidos pelo Espírito de Cristo, sujeitos à ordem de Cristo, à palavra de Cristo. Mesmo modo de pensar, não porque alguém força isso sobre você, mas porque convence você pela palavra de Deus. Tendo o mesmo amor. Não é o mesmo amor naquele sentido de que, esse irmão é tão precioso, eu gosto tanto dele. Não, é com todo mundo. É por isso que amor nas Escrituras, antes de ser um sentimento, é uma atitude geralmente envolvendo sacrifício. Não é alguma coisa que você espera sentir para então ir ao teu irmão. É uma ordem que Deus dá para que nós amemos uns aos outros. Não quer saber se você está gostando dele ou não. Está falando do sacrifício. Sacrifique-se. Trabalhe. Discipule, confronte, console, encoraje. Encontre. Apresente-se. Isso é amor. A Bíblia nunca fala, olha, vocês têm que fazer isso comigo. A Bíblia fala, faça isso com os outros. Porque senão, irmão, a gente vai ter um monte de bebessauro aqui. Lembra do bebessauro? Da família dinossauro? Se você é novo, talvez você não sabe nem do que eu estou falando, né? Mas ele tinha um mote. Ele dizia, você tem que me amar. Você tem que me amar. Crente não fala isso. O crente ama. Porque ele não merecia ser amado por Deus. E foi amado por Deus. Foi amado por Cristo, que deu a sua vida para nos salvar. Cristo não esperou que nós o amássemos. O apóstolo João diz com muita clareza, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, não seja mimizento. Essa é uma palavra teológica agora, né?
Mimizento, Porque na igreja nós estamos cheios de gente mimizenta, irmãos. Você tem que me amar, você tem que vir para mim, você tem que... E aqui na igreja eu tenho muito cuidado com isso, porque eu conheço a igreja, nós fazemos isso. Nós não somos perfeitos, mas nós vamos, quando sabemos a situação, a necessidade. Uma irmã deu um ótimo testemunho. 3 filhos, o marido não pôde ir ao dia da família. Estávamos conversando sobre como nossa igreja faz as coisas. E ela disse, se não fosse esta igreja, com essa atitude, eu não me sentiria tranquila de vir para cá com meus 3 filhos pequenos. Mas como nós fazemos as coisas desse jeito, eu vim com tranquilidade. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Ô, pentecostal que está aí enrustido, faz alguma coisa. Gente, que bênção você ter uma igreja assim. E em nenhum momento falei, esses irmãos são tão amáveis e educados. Não. Em Cristo. Em Cristo. Portanto, não seja mimizento. Depois dessa introdução, Paulo continua. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Depois dessa introdução, Paulo fala justamente da base, Cristo. Verso 5 ao verso 11. Texto bem conhecido dos irmãos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, ou a mesma atitude, é uma boa tradução para a palavra grega aqui. A mesma atitude, o mesmo modo de pensar, a mesma mente. Ela pode ser traduzida qualquer dessas palavras. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Lembra, em Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Nossas confissões de fé, o credo apostólico, o credo niceno, que esse ano completa 1700 anos. Eles dizem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Cristo, verdadeiro Deus, Cristo, verdadeiro homem. Nós não queremos que um Cristo seja um ser humano. Um ser humano não pode fazer nada pela salvação de outro ser humano. Nem a proclamação que nós fazemos somos capazes de fazê-lo com eficácia. Se o Espírito não aplicar a palavra pregada ao coração, nada acontece. Somente aquele que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é que pode nos salvar e é digno, por causa disso mesmo, de ser adorado. Mesmo existindo como Deus, poderia ser traduzida essa palavra que está aqui, forma, mesmo existindo como Deus, na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo, tipo, não, eu não vou morrer por esse pessoal, não, eu não vou lá, não vou, o pessoal não merece, né? Não sei se você já viu uma figurinha dessas que eles usam assim, botaram lá uma cara do que eles acham que é Jesus Cristo, né? Aquela cara lá, varia muito, mas é sempre, geralmente... E dizendo assim, dependendo do que acontece, o dito embaixo é assim, saudade de quando vocês eram barro. Não é boa? Se ficasse barro, né? Ele não se apegou à sua divindade, nunca abandonou a divindade, nunca. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele encarnou, tomou sobre si natureza humana, natureza física e alma humana também. Não pense que Jesus apenas entrou num corpo, não, tá? Jesus não é um zumbi, tá? Tomou natureza humana. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou da sua glória, não da sua divindade. A glória estava ali camuflada. Um único momento, ela aparece no Monte da Transfiguração, por um pouquíssimo tempo. Ele se esvazia da sua glória, assume a condição de servo. Nessa condição morre, morte de maldição, para que nós fôssemos salvos. Por isso ele foi, é e será para sempre exaltado. E o Pai será glorificado por causa disso. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está dizendo, está aqui o modelo. Esse é o modelo. Essa é a fonte, essa é a base
daquilo que ele disse anteriormente. Você notou o cuidado apostólico? Não vou deixar de pensar em que eles podem produzir isso. Eles têm isso porque tem Cristo neles. Eles têm isso porque o Espírito de Cristo habita neles. Então Paulo gasta esse tempo aqui para falar, olha aqui, se não for por ele, nada. Mas ele continua, no que os nossos editores aí, na nossa versão, acharam de chamar de o desenvolvimento da salvação. Não é um título ruim, não. Tá? Mas lembra, mesmo esse desenvolvimento, como vai ficar claro aqui, depende dele. Nós não desenvolvemos salvação. Não fazemos a salvação, não produzimos a salvação, não desenvolvemos a salvação. A obra de regeneração, de conversão, que é pontual, que é um momento, que acontece num instante na história, e a obra de santificação, no sentido de irmos parecendo cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece ao longo da nossa história. Todas as duas coisas só são possíveis por causa de Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo em nós, pela palavra. Não, nada fora da palavra. Não pense que você vai ter qualquer coisa fora da palavra. Essa é a palavra do Espírito que salva, essa é a palavra do Espírito que santifica. Tudo que o Espírito quis que eu e você soubéssemos está aqui. Qualquer coisa fora daqui não vai nos ajudar a nos aproximar de Deus. Não busque direção fora da palavra de Deus, por mais bonita que ela pareça, por mais atraente que ela pareça. Lembra do que a própria palavra diz no livro de Provérbios. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no seu final são caminhos de morte. Verso 12, assim, meus amados, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Paulo tinha dito para eles, eu espero ver vocês. Ele vai repetir isso ainda, como você já leu comigo. Ele está ausente agora. Essa questão de presente e ausente é muito importante aqui para a gente compreender o que é que Paulo está dizendo. Qual é o contexto dessa situação aqui? Não é uma maravilha, irmãos, que a ausência nem a presença são responsáveis pela nossa comunhão e pelo nosso crescimento? Nenhuma das duas é. Você está distante e está pensando que o povo de Deus está perdendo? Você está distante e está pensando que está isolado? Nossos irmãos hoje, do outro lado do mundo, precisaram de ajuda. Se nós não tivéssemos a tecnologia, aconteceria de outro jeito. Quantas vezes um cristão foi acordado de madrugada por todos os séculos da igreja, com um nome na mente? Se você é batista, bíblico reformado e não crê nessas coisas, você está na igreja errada. Deus nos acorda muitas vezes. Eu já acordei muitas vezes de madrugada. Sabe qual foi a última vez? Eu não costumo contar, eu vinha falando isso para minha esposa quando a gente veio lá. Você sabe, quando eu falo alguma coisa minha, geralmente o meu fracasso é onde eu erro. Eu evito fazer essas coisas. Aí, está vendo? A gente fala sempre errado, né? Vou fazer exatamente o oposto do que eu falei que eu fazia. A última vez que eu acordei de madrugada, eu acordei incomodado com o nosso irmão Anderson, que estava aqui, ou um rapaz que dormia aqui, era um ou outro. Com isso aqui, eu fui orar. Fui orar de manhã, de madrugada. Orar, voltei para a cama dormir. Ao que eu acordei, uma mensagem. Olha, entraram no terreno do lado, roubaram alguma coisa, mas entraram também aqui. Entraram lá em cima, onde agora tem grade e tal. Não fica olhando para mim como se eu fosse o suprassumo da espiritualidade, não. Eu estou contando isso para dizer que não foi a tecnologia que fez com que a gente corresse lá e ajudasse o irmão, o nosso missionário. Não foi isso. Deus não precisa disso. Ao longo da história ele tem feito isso. Ele faz isso. Coloque-se diante dele. Deixe seu sentimento. Senhor, o Senhor sabe que eu amo a tua igreja. Como é que você prova que você ama a tua igreja? Você está na tua igreja. Você está na igreja do Senhor. Não adianta amar de longe. Você ouviu isso aqui ser dito. Se você não ama seu irmão, quem você vê... E João é assim. João não era realmente geração Z. E não é porque ele não tivesse capacidade, não. É porque ele queria olho no olho. Na segunda e terceira carta, ele fala assim para os seus destinatários. Ainda tinha muito o que dizer a você, mas eu prefiro fazer isso. E ele diz claramente, com a tecnologia que ele tem, ele não quer fazer. Não quis fazer com tinta
traduzindo para a modernidade, né? Ele fala com pena e tinta, com pena e papel. Ele diz, não quis fazer isso, não. Nós temos essa tecnologia de última geração no século I, pergaminho e pena. Mas eu não quero fazer. Eu quero olho no olho, eu quero estar com você. Não é tecnologia. Se você ama a igreja, você quer estar com o povo de Deus. Lembra daquele cântico? Quando eu estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. É assim com você? Questione seu coração. Porque se não for assim, alguma coisa está errada. Quando você ama o povo de Deus, Deus sabe que tem ali um coração que Ele pode despertar a qualquer momento do dia ou da noite para interceder por alguém que esteja em necessidade. Talvez alguém que você nem conheça. Não virei pentecostal não, irmão. Isso é cristianismo reformado, raiz. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Os mais antigos aqui sabem que os 3 verbos usados aqui, todos eles derivam da palavra trabalhar. Ergon, em grego. De onde vem ergonometria? Né? Você vai fazer um teste de esforço, chama-se o quê? Teste ergométrico. Né? Então, as palavras são desenvolvam, trabalhem a salvação, no verso 12. Porque é Deus quem efetua, trabalha em vocês, tanto o querer como o realizar. Trabalhar. São palavras diferentes, com a mesma raiz nesse verbo que eu falei, que tem o sentido, a tradução é trabalhar. Mas observe o que Paulo diz. Ele diz à igreja, trabalhe, desenvolva a sua salvação. Com temor e tremor, porque não é você que é o capacitado, não. É o Espírito de Cristo. Porque, e ele explica, para deixar claro, né? Vou desenhar para ninguém ter dúvida. Porque Deus é quem efetua, quem trabalha em você. Tanto a sua vontade, o seu desejo, o seu querer, como o seu realizar, segundo a boa vontade dEle. É a boa vontade de Deus para com você e para comigo, que dispõe a nossa vontade e que dispõe o nosso esforço, o nosso trabalho, nossa disposição. Você tem isso. Não, você não precisa aguardar, sentir, você tem isso. É isso que Paulo está dizendo, você já tem isso. Como ele falou no bloco anterior, você já tem isso. Não fica assim, não estou me sentindo, meu irmão, obedeça. Obedecer não é uma questão de, eu vou esperar a vontade para então fazer o que a Bíblia está dizendo. Não, eu vou fazer. O Senhor vai adicionar a vontade, o Senhor vai adicionar a capacidade ou a força. O nome disso é fé. Você confia, você obedece. Você não está sentindo nada. Talvez você esteja sentindo o contrário. É a pessoa triste, é a pessoa atingida por um luto, como nossas 2 irmãs recentemente. O que é que elas fazem? O que é que eu aconselho fazer? Louve ao Senhor, em lágrimas. O Senhor é digno de louvor, de adoração. A minha fraqueza, a minha tristeza, a minha angústia, o meu pecado, não tiram, não diminuem a dignidade do Senhor de ser adorado e louvado, nem o meu dever de louvá-lo e adorá-lo. E quando você faz isso, você percebe Deus perto de você, cuidando de você, tratando de você. Não espere passar pelo sofrimento, passar pela fraqueza, para então depois, vamos ver, agora eu estou melhor, agora eu vou. Você vai se arrastar por muito tempo, seu deserto vai ser grande, vai ser comprido, vai ser ruim, vai ser doloroso. Obedeça ao Senhor. É Ele quem opera em você, segundo a boa vontade dEle mesmo. Façam tudo sem murmurações nem discussões, porque Paulo sabe, o Espírito conhece a igreja. Não fica murmurando, está perdendo teu tempo, está perdendo energia, está perdendo tempo precioso em que você podia dizer, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não quero, Senhor, eu me sinto fraco, Senhor, eu tenho lágrimas nos olhos agora. Mas o Senhor pode. É o Senhor que faz. Dá-me forças, Senhor. Eu vou dar o passo, confiando no Senhor, não em mim. Você vai surpreender como Deus opera.
Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Testemunho. Isso aqui é testemunho. Gente, pouca coisa fala mais contra o Evangelho, pouca coisa fala mais poderosamente contra a graça, contra a bondade de Deus, do que um crente resmungão. Um crente reclamão, um crente que olha ao redor e assume o mesmo discurso daqueles que estão ao redor dele. Que testemunho horrível. O que está se dizendo é o seguinte: o meu Senhor não governa o mundo, o meu Cristo não me transforma a percepção, não me transforma os sentimentos, não me transforma a esperança, não me transforma a disposição para viver nesse mundo do jeito que esse mundo é, depois da queda e antes da consumação. Que coisa horrível. Testemunho de um crente que só tem lamúria o tempo todo. Não, eu não estou falando do crente que está sofrendo porque tem razão para sofrer. Eu não estou falando da angústia porque ela virá. A gente já vai ver isso no texto, na parte final do capítulo. Vai estar lá, sim. Tem um jeito correto de lidar com essas coisas. Não é como o mundo. Não é com murmuração e contenda. Murmuração e discussão. Isso não ajuda, isso traz o diabo para perto. Não é uma fórmula mágica não, tá? Você está pensando assim, não, deixa eu te dizer, o diabo vai chegar perto de qualquer jeito. Já contei para vocês, pelo menos os mais antigos aqui sabem, de um irmão que um dia entrou no gabinete pastoral no domingo para dizer: pastor, eu estou nervoso, estou com medo. O que houve, meu irmão? Eu saí e ali assim, eu vi um trabalho feito lá. Um trabalho lá, um frango, um negócio em frente ao meu portão. Eu estou com medo do que pode acontecer, se algum espírito aí vai vir e tal. Eu falei para ele: deixa eu te consolar, irmão. Você está achando mesmo que qualquer espírito demoníaco está esperando alguém fazer alguma coisa para depois ele ir atrás de você? Você esqueceu o que Tiago diz, que o diabo anda em redor como um leão que ruge? Está preocupado se teu vizinho vai te amaldiçoar com isso, vai fazer aquilo, se alguém vai fazer, seja lá de que fé ou religião for. E acredito de vez em quando tem até crente que faz essas coisas. Crente. Não, ele não faz o frango não. Crente gosta de comer frango. Eu acho que é um uso melhor do frango. Mas sim, tem crente que acha que pode ficar amaldiçoando o outro e por aí faz isso. Dentro da igreja de Cristo. Aí você acusa só as outras religiões, olha, não sei o que. Meu irmão, o lugar predileto dos demônios é dentro da igreja de Cristo, principalmente daquelas que estão querendo se pegar ao Evangelho. A questão é que, pela própria natureza do que Deus tem feito nessas igrejas, eles não têm a entrada que gostariam de ter. Eles vão se manifestar em outras igrejas. Aquelas que ficam chamando para fazer entrevista, eles vão lá, eles fazem fila para fazer a entrevista da vez. Quando não é aquela entrevista, na maioria dos casos, falsificada, né? Aquela performance, aquele teatro. Irmãos, nós damos testemunho da graça de Cristo. E se vamos nos lamuriar, porque estamos numa batalha e o diabo vem, nós vamos dar mais acesso ao diabo à nossa mente. Mais que eu diga assim, abertura. O diabo vai estar perto de você falando isso mesmo, realmente, não tem jeito não. Nessa situação, isso é muito difícil. Aquele pastor lá não passou pelo que você passou. Note, eu não estou falando da minha experiência, eu estou falando daqui, da palavra de Deus. Mas ele vai apitar na sua cabeça aí exatamente isso. Não, aquele pregador, aquele professor de escola dominical, ele não está passando por isso, ele não sabe o que é isso. Olha só como ele é todo bonitão lá, parece um coreano de dorama, olha só. Já vai fazer de tudo para afastar você da palavra de Deus, meu irmão. Então não fique em lamúria, não fique em contenda por causa dessas coisas. Dê glória a Deus. Dê louvor ao Senhor. Note o que ele diz no verso 16: preservando a palavra da vida. Para que vocês sejam irrepreensíveis, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, pervertida e corrupta. Luzeiros, fazendo o quê? Preservando a palavra da vida, a palavra de Cristo. Você nota? Começa com Cristo, termina com Cristo. É Cristo, a palavra de Cristo,
tem nada fora disso. Não é a gente, é Ele. Não é o nosso poder, é Ele. Preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Você cantou isso ainda agora. Vou gloriar-me no Salvador, vou gloriar-me no Redentor. Sim, a gente se gloria. A gente diz assim, olha só o meu Redentor, o que ele faz? Pega pecadores e transforma em luzeiros nesse mundo. Pega pecadores que sofrem angústia, que sofrem tristeza, mas eles estão louvando no meio dessa geração. Eles estão sendo um farol, eles estão sendo luz para aqueles que realmente têm motivo para ficarem desesperados. Não, nós temos. A gente vai ficar triste, a gente vai se angustiar, às vezes a dor vai ser muito intensa, mas desespero não. O nosso Deus é poderoso para nos preservar no meio dessas coisas. Por isso, Paulo se gloria em Cristo de que ele não correu em vão. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Ele está dizendo o seguinte, se eu tiver que morrer nessa prisão, eu estou afastado de vocês, oferecido como libação, aquilo que no final do sacrifício, você derramava sobre o sacrifício, geralmente óleo, que era oferecido ao Senhor, é um reconhecimento de que a minha vida é dele, e ele resolveu gastar a minha vida. E agora acabou aqui. Ainda assim, eu vou me alegrar, vou ficar muito alegre. É para o Senhor, é a serviço da fé que vocês têm. Note bem, a serviço da fé. Meu irmão, você tem trabalhado pela fé do seu irmão? Que beleza poder dizer isso, não é? Eu estou trabalhando pela fé dos meus irmãos. Eu verifico como é que elas está. O meu irmão está firme. O meu irmão está sabendo aplicar a palavra de Deus. Ele está com dificuldade, ela está com dificuldade, talvez, de entender alguma coisa. Eu chego perto e pergunto. Como é que eu pergunto? Você não precisa perguntar, você entendeu o texto, basta você chegar. Você ouviu aquilo que foi falado no estudo de terça-feira? Você ouviu aquilo que foi falado na escola dominical? O que você acha daquilo que foi pregado, esse assunto assim? E você vai ver, a pessoa vai poder dizer, ela vai conversar com você, ou então ela vai dizer, não, eu não entendi muito bem. Pronto, está aí, você serve a maturação, a consistência da fé do seu irmão. Era isso que Paulo fazia. Aí ele se gloriava em Cristo. Que bom, minha vida, esse tempo que eu gastei aqui com o meu irmão, eu posso me gloriar. Paulo sabia que mesmo numa igreja como Filipos, havia crentes que não tinham assumido toda a sua identidade em Cristo. Por isso ele falou tudo isso que ele falou. Vivendo muitas vezes conforme seus próprios interesses, fazendo as coisas a partir da afinidade que houvesse com certos grupos dentro da igreja. Ele também sabia que o diabo tem grande interesse em que a igreja pense e haja com uma cultura mundana à sua volta. Aquela saudade genuína impelia o apóstolo à ansiedade. Mas essa ansiedade, encarada por um verdadeiro cristão, o levava a duas atitudes. A primeira delas, oração. Filipenses 1:4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Segunda coisa que ele fazia, ação. Vamos ver o que ele pretende fazer diante da realidade daquela igreja. Ele tratou aqui dessas situações, irmãos, não porque ele está falando a esmo. Paulo não está falando para o ar. Paulo não está dizendo, vou escrever porque vai ser útil para alguma igreja no futuro. Sim, é útil para a igreja. Foi útil para a igreja, está sendo útil para nós aqui hoje. Mas ele escreveu isso porque, num primeiro momento, a condição, a situação da igreja em Filipos estava enfrentando essas situações aqui para as quais ele alertou o povo de Deus. Presta atenção nisso. É isso que ele está dizendo. Presta atenção aqui. A união de vocês, o amor de vocês, o trabalho de vocês é em Cristo. E o modelo, a força, o poder para isso, Cristo, que se esvaziou de sua glória, se fez servo, morreu por nós. Posto isso, entendido isso, Paulo está enfrentando situações ali, ele tem preocupação com a igreja. Ele havia plantado essa igreja 10 anos antes dessa carta. Ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta. E ele não tinha a tecnologia para ele fazer uma chamada de vídeo. Novamente, não fez a menor falta, não fez a menor diferença
Irmãos, a Bíblia é totalmente suficiente para tudo que você precisa viver na fé. É por isso que nós não nos apoiamos na tecnologia. É por isso que nós não nos apoiamos na psicologia. É por isso que nós não nos apoiamos nem na medicina, irmão. Todas essas coisas são úteis. Nós usamos e vamos continuar usando. Mas não coloque seu coração nessas coisas. Deus não precisa delas. Não precisa. E Ele vai agir conforme a sua boa vontade para nós. Então Paulo escreve uma carta. Mas Paulo é estratégico. Paulo é sábio. O Espírito Santo nos dá sabedoria. Olha só o que ele faz. Verso 19. Então vamos ver o que ele pretende fazer. A primeira coisa que ele pretende fazer é enviar alguém em quem ele confiava. Verso 19, 20 e 21. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Novamente, Paulo não está falando a esmo, Paulo não está falando em tese. Havia pessoas em Filipos, havia pessoas em Roma, onde o apóstolo estava, que buscavam seus próprios interesses. Paulo sabe disso. Ele sabe como isso pode fazer mal à igreja. Então, veja bem, primeiro, poucas coisas são mais reconfortantes, consoladoras e encorajadoras do que ter companheiros de luta confiáveis. Que coisa boa. Lembra daquela parede de escudos nas guerras antigas, nas guerras medievais? A pessoa mais importante era a pessoa que estava do seu lado. Se um daqueles escudos caísse, rompia tudo. Então agora você tem que manter ali. Que luta. É por isso que eles demoravam às vezes horas para entrar na batalha, porque eles sabiam que depois que começasse, a carnificina ia ser grande. Então formava aquela parede de escudos. E você sabia, se eu falhar aqui, os meus irmãos vão morrer. Meus irmãos de luta, meus irmãos de guerra vão morrer. Nada é mais reconfortante, ou poucas coisas são. Qualquer hora vão fazer um meme aí, né, para mim, né? Né, Mariana? Vai botar lá qualquer coisa e poucas coisas são, que eu falo tanto isso, né? Poucas coisas são mais. Mas sim, poucas coisas são mais. Pior que eu dei a pista agora, olha só. Poucas coisas são mais reconfortantes, consoladoras e encorajadoras do que ter companheiros de lutas confiáveis. Segundo, você é esse companheiro? Pode-se confiar em você como um companheiro de lutas no reino de Cristo? Pensa aí. Sim, põe sua consciência para trabalhar. Eu quero falar com a sua consciência mesmo. Você é um companheiro? Pode confiar em mim. Eu não sou perfeito. Eu não sou super crente. Ninguém está pedindo nessas coisas. Está pedindo apenas que você fique ali. Preserve, guarde aquela parte do terreno. Isso a gente vai ver hoje à noite, né? Quando você fixa ali e você fica entre a vida e a morte. Nós vamos ver isso olhando para alguns dos valentes que Davi teve, lá em 2 Samuel 23. Você é esse companheiro? Terceiro, não se está procurando perfeição, mas decisão. Sim, irmão, decisão. Intencionalidade. Não é estou sentindo que estou forte. Hoje eu li a Bíblia de 10 capítulos antes de sair de casa. Ontem eu orei até as 3 da manhã. Então, estão procurando esse tipo de pessoa, embora essas coisas sejam muito boas de você fazer de vez em quando. Mas decisão de obedecer, decisão de ficar ao lado, dizendo, cara, eu não sou o melhor não, mas pode contar comigo. Estou aqui. Sabe aquele jogador que entra para formar o time? Você sabe que ele não joga nada. Mas sem ele você não joga. Mas de repente entra um cara com boa vontade, que realmente não joga. E de repente aquele cara faz a jogada do gol. Já viu isso acontecer? Não, ele está lá, sabe por quê? Porque ele está lá, a bola bate nele, vai para o outro chuta é gol. Está no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Não, eu não sou, ou melhor, eu não sou, tenho muita experiência de vida. Aquele cego de nascença, diante daquele monte de doutores, ele disse, olha, eu não sei muita coisa, eu não sei essas coisas todas que vocês estudaram, eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Isso é suficiente para causar o efeito que o Evangelho tem que causar. Hoje a Igreja de Cristo parece estar cheia de gente mimizenta. Gente que quer ser carregada, mas não quer carregar ninguém. Gente que quer ser consolada, mas não quer consolar ninguém. Gente que quer ser encorajada, mas não quer encorajar ninguém. Gente que está esperando sentir-se confortável para só então buscar servir. Não sejam desses. Não sejam desses. Isso não funciona.
Ponha-se a serviço, você vai ver como a sua vida muda. Quando você diz, Senhor, eu não sou o melhor instrumento, mas eu estou aqui. Porque não são os instrumentos, é quem usa o instrumento. E quem usa esse instrumento é Deus. Por último, o melhor modo de sair da situação difícil em que uma pessoa está é se colocar a serviço dos outros. Paulo, a primeira coisa que ele vai fazer é enviar uma pessoa. Quem é essa pessoa que ele pretende enviar? 22, 23 e 24. Quanto a Timóteo, ele acabou de dizer, os outros lá buscam seus interesses. Mas quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. Note, ele não diz serviu a mim. E Timóteo servia a Paulo, sim. Mas note a base, o ponto, a coisa que faz diferença é em Cristo, ou o Evangelho. Ele serviu ao Evangelho, junto comigo, como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Não, beleza isso, irmãos? Você já passou por isso? Quem é que vem fazer aquele negócio? Quem é que vem fazer aquele serviço? Quem é que vai pregar? Quem é que vai dirigir o culto? Quem é que vai preparar essa hora? Quem é que vai estar lá? É fulano. Ai, dá uma paz quando a pessoa é confiável. Principalmente para os líderes. Mas para toda a igreja. Pastor, quem é que vai estar? O pastor não vai estar aí? Fulano vai estar. A irmã ciclana vai estar. Ah, que bom. Essa pessoa é confiável. Essa pessoa está lá. Então, seja essa pessoa. Essa é uma igreja cheia de gente confiável assim. Vocês conhecem o caráter provado. Sabe o que significa isso? Que existiu tempo. Tempo. Não foi Paulo que falou a respeito de Timóteo. Vocês sabem, vocês já viram isso. Vocês já provaram o caráter desse homem. Vocês conhecem o caráter provado, pois serviu ao Evangelho. No verso 24 ele diz, mas confio ao Senhor, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até ele. A esperança de Paulo é que ele pudesse ir, mas ele queria enviar Timóteo. Caráter provado na causa do reino é um doce bálsamo para os soldados do reino. O que Paulo pretende fazer até que possa enviar Timóteo? Ou, por que não enviar Timóteo imediatamente? Aí surge a figura de Epafrodito. Epafrodito. O nome dele significa afável, amável. Mas eu não aconselho você a colocar esse nome no seu filho, não. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Por quê? Ele vai dizer por quê. Então, ele tem Timóteo, ele tem Epafrodito. Paulo está preso. Paulo precisa de alguém que ajude. Ele precisa de alguém com ele. Ele vai dispensar um dos dois. Ele queria enviar Timóteo. Timóteo é um auxiliar apostólico. Timóteo foi treinado aos pés de Paulo. Epafrodito é um homem, provavelmente grego, por causa do nome dele. O nome dele tem origem pagã, Afrodite. Por isso é que significa amável, simpático, Epafrodito. Mas não diz que ele era um apóstolo. Usa-se a palavra apóstolo aqui quando ele fala, ele é mensageiro da parte de vocês, mas não é no sentido técnico, é no sentido de que ele foi enviado pela igreja de Filipos para servir a Paulo, estava lá com Paulo. Então Paulo quer enviar quem? Ele quer enviar, ele tem dois confiáveis, ele tem dois homens de Deus, ele tem dois homens prontos, mas tudo indica pelo texto que Timóteo é a pessoa preparada pelo apóstolo, treinada aos pés do apóstolo, que viajou com o apóstolo. Então, ele quer enviar Timóteo. Eu planejo enviar Timóteo. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Primeiro vamos ver aqui quem é esse cara. Esse cara é o seguinte, irmão, cooperador, companheiro de lutas. Esse é Epafrodito. Ele é irmão, significa ele é da mesma fé. Ele está unido ao apóstolo na fé. Ele está unido no trabalho. A palavra cooperador é uma palavra técnica que Paulo usa para certas pessoas no Novo Testamento. Não significa apenas que deu uma ajuda. Significa alguém que trabalha com ele. Pode não ter sido treinado por ele ao longo de um bom tempo, mas começou a trabalhar com o apóstolo e é confiável como ministro na obra de Deus. Terceiro, ele é um companheiro de lutas ou companheiro de armas. O termo é militar.
Então, ele está unido na fé, ele está unido no trabalho, ele está unido na batalha. Esse é Epafrodito. É uma pessoa que ele pode enviar. Mas por que Paulo está enviando Epafrodito e não Timóteo? Que talvez fosse a pessoa mais preparada para encarar as situações na igreja. A razão, versos 26 a 28. Ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Você viu? Paulo disse, Timóteo, você é o melhor preparado. Mas Epafrodito também pode lidar com isso, e tem uma razão para eu enviar ele agora. Eu não posso dispensar vocês dois, então ele vai. Por quê? Porque a igreja o ama, porque ele é de lá. Porque ele veio de lá como mensageiro, não só para trazer a oferta que eles me trouxeram, as coisas que eles mandaram para mim, mas também para trabalhar comigo, para ser meu auxiliar aqui. Só que o pessoal lá ouviu do que ele passou aqui. O pessoal ouviu como a saúde dele estava, quando ele quase morreu. Eles não estão muito certos do que aconteceu, só ouviram isso. Talvez alguém tenha levado a notícia, ele está muito mal, e não tinha mais notícia nenhuma. Como eu disse, a tecnologia não funcionava tão rápido, não fez a menor falta. O apóstolo, conduzido por Deus, diz, vou enviar Epafrodito. Provavelmente foi ele que levou essa carta. Toma, estou aqui, já estou escrevendo, estou dizendo para eles, toma, leva lá. Entendeu? Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Porque vocês estão precisando dele aí, mais do que eu aqui, nesse momento. Vocês estão precisando dele aí, mais do que eu aqui. Anote que Paulo diz, tristeza sobre tristeza. Essa é a carta de Paulo, onde a palavra alegria mais vezes aparece. Paulo fala de alegria um monte de vezes em todos os capítulos dessa carta, que é curta. Mas aqui ele está dizendo para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Paulo tinha tristeza? Sim, Paulo sentia tristeza. Sua condição de prisioneiro, afastando dos irmãos e das igrejas. Os que pregavam a Cristo por discórdia, que ele mencionou no capítulo 1. As várias situações, incluindo as preocupações com a igreja em Filipos e as outras igrejas, certamente provocavam tristeza no apóstolo. Aliás, o fato de Paulo mencionar a alegria tantas vezes nessa carta, que é muito curta, aponta para a realidade de que a tristeza estava ali à porta, doida para entrar, doida para tomar lugar. Meu irmão, acredite nisso. A tristeza é uma arma poderosa que o diabo usa. A tristeza é uma arma poderosa do nosso pecado. A tristeza é uma arma poderosa do mundo. Não se entregue à tristeza. Você vai ter tristeza, mas Paulo está se precavendo disso, fazendo o seguinte, o que ele está fazendo? Vou manter Timóteo e Epafrodito aqui, porque eu estou muito mal, eu não estou bem, eu estou para baixo, eu preciso de mais gente aqui. Não! Ele fez exatamente aquilo que eu demonstrei para você nas primeiras partes do texto. Ele se pôs a serviço. Ele diz, vai lá. Mas Paulo, você está aqui sozinho? Não, Timóteo vai ficar, você vai lá. Eles estão precisando de você, eles estão preocupados, eles estão tristes. Eu não os quero tristes. Você for lá, eles vão se alegrar e eu vou ter menos tristeza. Acredite nisso. Deve ter sido duro ver Epafrodito embora. Não tinha muita gente lá assim. Principalmente gente confiável. Um está indo embora. Mas Paulo pensou, não. A igreja lá vai ser abençoada, vai ser alegrada. E eu vou ficar alegre com isso também. Vai ser menos tristeza para mim. Note-se também as várias recomendações e as menções, as ferramentas que ele fala que Paulo lembra o tempo todo, que produzem alegria, que preservam a alegria, que mantêm a tristeza do lado de fora. Lembra daquele anúncio antigo? Não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Velho, né, Denilson? Zé. A gente tem que fazer isso com a tristeza. Ou se você quiser algo um pouco mais romântico dentro da igreja, lembra daquela menininha. Só que eu vou mudar. Ela disse, quando o pecado vem bater na porta do meu coração, eu peço para Jesus atender. Quando a tristeza vem bater a porta do meu coração, eu peço para Jesus atender. Bonitinho, né?
Hã? O quê? Mas é exatamente isso que você tem que fazer. Lembre-se de Jesus, é Ele que é a base da sua alegria. E a paz que Ele dá, Ele não dá como o mundo a dá. Não depende das circunstâncias. Nós sofremos as circunstâncias, mas não somos dominados, cativados e definidos pelas circunstâncias. Filipenses 2,19. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. É isso que eu falei para você. Ele serve, ele envia e ele é abençoado. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória, a nossa alegria. A igreja de Jesus é esperança, é alegria, é glória. Você já pensou nisso? Talvez você, não, pastor, Cristo é que é a esperança, Cristo é que é a alegria, Cristo é que é... sim, exatamente. Quem é o braço de Cristo, a perna de Cristo, a boca de Cristo? Quem é a mão de Cristo que segura na nossa mão? É o seu irmão que está ao seu lado, irmão. É a sua irmã que está ao seu lado, minha irmã. Paulo não teve nenhum problema, inspirado e levado pelo Espírito, ele diz, vocês são minha esperança, vocês são minha alegria, vocês são minha glória em Cristo Jesus. Ele disse, na presença de nosso Senhor Jesus. 2 Coríntios 2, de 1 a 4, porque decidi por mim mesmo o seguinte, não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Você sabe que a igreja de Corinto era complicada, né? Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará? Senão aquele a quem tem entristecido. E escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Existe um jeito certo de você encarar a tristeza. Paulo tinha tristeza. Existe um jeito certo de você encarar até a solidão. Mas, glória a Deus, na maioria das vezes, você tem a igreja de Cristo ao seu lado. Os crentes que estão presos, Deus tem graça especial para eles. Mas, meu irmão, você que não está preso, por causa da fé, numa cadeia, talvez numa solitária, venha para o meio da sua igreja, povo de Deus, eles são sua alegria, sua esperança, sua glória em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1, 16 a 18, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou em Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Que testemunho bonito esse, não é? À noite a gente fala mais um pouquinho sobre os textos que não são uma narrativa, não são uma doutrina em proposição, mas são bibliografias. Mas que texto bonito quando você pode dizer. Lembra da outra pessoa, lembra, poxa, aquele cara é legal. Não, o que eu vou fazer? Vou orar. Senhor, abençoa aquele homem, abençoa aquela mulher, aquele irmão, aquela irmã, abençoa, Senhor. Como me fez bem aquela pessoa. Como fez bem aquela atitude na causa do Senhor. O que é que Paulo espera que os crentes tenham? Como é que ele encerra o texto? A atitude dos cristãos para com homens como esses, versos 29 e 30. Recebam-no, pois, Epafrodito, pois no Senhor com toda alegria. Recebam-nos, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Ou como diz a revista atualizada, honrai sempre a homens como esse. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda de vocês, que vocês não podiam me dar pessoalmente. É isso que a gente deve fazer com pessoas, homens e mulheres, que se desgastam na obra de Deus, que se dão à obra de Deus. Honrem sempre a homens, a mulheres como esses. Para terminar, primeiro, a amizade e o companheirismo cristãos podem parecer como os do mundo, mas têm diferenças irreconciliáveis. Por isso, é tão fácil confundir e se acomodar. Por isso, muitas vezes o mundo sabe o que a gente tinha que fazer. Vocês são crentes, né?
Então vocês têm que ser bonzinhos para todo mundo. Vocês não podem ter uma palavra dura para ninguém, vocês têm que ajudar todo mundo. Eles não conhecem nada das Escrituras. Eles não conhecem o Senhor Jesus. Eles não conhecem a vida do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus falou. Por isso falam essas tolices. Verdade e amor são base do nosso relacionamento pactual. Os dois, verdade e amor. Doutrina e unidade. Se houver um só, ou só o outro está desequilibrado, isso não é uma igreja, ou é uma igreja com muito pouca saúde. Amizade e companheirismo cristão pode parecer, mas são bem diferentes. 2, o cultivo do companheirismo cristão, por isso mesmo, por serem coisas muito diferentes, não pode ser nas mesmas bases que o do mundo, pois tem raízes e objetivos na eternidade. Amizade e companheirismo cristão têm raízes e têm objetivos na eternidade. A nossa proximidade não pode ser nas mesmas bases que a do mundo, nossos conselhos não podem ter as mesmas bases e os mesmos conteúdos, nossa alegria, o nosso conforto, o nosso se sentir bem não pode ser o objetivo da nossa amizade e companheirismo. O objetivo é trazer, produzir alegria de Cristo. O objetivo é produzir Cristo na vida do nosso irmão. O objetivo é fortalecer uns aos outros em Cristo Jesus. Por último, tensão para se parecer mais com Cristo e menos com o seu pecado. Sim, eu preciso ser intencional se eu quero parecer mais com Cristo e menos com o meu próprio pecado, que está sempre ali, querendo dominar a situação. Não se trata de uma opção, é uma ordem do Senhor. A ausência desse companheirismo traz angústia e fraqueza ao corpo de Cristo. E você precisa ir na direção do seu irmão, ir na direção da sua irmã, não importa quem seja ele ou quem seja ela. Em nenhuma situação, só para lembrar, o crente exige ser tratado desse jeito. Ele pode clamar, ele pode até chorar por causa de não rever isso na sua igreja. Mas ele não exige. O crente ele procura amar desse jeito e reproduzir Cristo nas próprias atitudes. Vocês não entenderam isso? Se eu estou num lugar, numa igreja, numa situação em que eu não vejo isso acontecer, isso vai me entristecer, isso vai me trazer as lágrimas. Talvez eu tenha que exortar aquela igreja. Mas não é exortar em busca da perfeição, não, porque uma falha aconteceu. Olha o todo da igreja. Por isso que eu disse, nossa igreja faz isso. Precisa melhorar, que vamos crescer. Mas não trate essa igreja aqui como se nós estivéssemos isolados uns dos outros. Precisamos amadurecer em muita coisa. Mas nossa igreja busca uns pelos outros. Agora esteja aqui com a gente também. Esteja com a gente. Porque qualquer pessoa, irmão, que grita, pastor, aconteceu isso, os pastores dessa igreja estão sempre dispostos. Eu estava no dia dos namorados, estava lá com um grupo de amigos, recebo uma mensagem da nossa irmã, pastor, meu irmão. Daqui a pouco eu disse, cadê o Maurício? Cadê o Maurício? Minha esposa, olha, serviço pastoral. Não é serviço pastoral porque é serviço, é porque é crente, é porque é minha irmã, é porque eu não posso deixar ela sozinha. Ela não quis colocar para a igreja, nossa irmã, você sabe, ela é muito delicada com essas coisas. Né? Foi eu que coloquei. Talvez fosse difícil para ela colocar isso. Sei lá o que está fazendo. Eu não sou o único na igreja que faz isso, não. Tá? Eu não sou. Graças a Deus, tem muita gente aqui que faz isso. Não trate nossa igreja assim, por favor. Você vai ter um pastor bravo pela sua frente. E poucas coisas são mais difíceis de encarar do que um pastor que está defendendo o seu rebanho. Que não é dele, é de Cristo. O seriado Band of Brothers, grupo de irmãos, o título varia em português. Ele toma o seu título das palavras de Henrique V, na peça Henrique V, de William Shakespeare, no ato 4, na cena 3, onde ele diz, nós, poucos, felizes poucos, irmãos de guerra, pois quem comigo o sangue hoje derramar, será meu irmão. Ainda que vil se encerra, este dia há de sua alma elevar. Irmãos, nós não somos irmãos de sangue. Nós somos irmãos no sangue de Cristo. E não existe unidade, proximidade, conexão que seja mais intensa do que ela.
do que essa. Ela permanece para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe.